Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela e eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o tema declínio das abelhas. Antes de começar, gostaria de agradecer ao evento pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse tema que é de grande importância. E, mais uma vez, muito obrigada. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Como eu havia falado anteriormente, meu nome é Gabriela. Eu sou graduada em Ciência Biológica pela UESB, em Itapetinga. Sou mestra em Ciência pela UFSC, Programa de Pós-Graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais. E atualmente estou no doutorado em Engenharia Florestal pela UDESC-CAV, onde estou desenvolvendo trabalhos acerca de predação de sementes florestais. Então, quando se fala em principais ou os polinizadores, há uma diversidade de polinizadores. Entre eles, os invertebrados, como vocês podem observar aqui em destaque, o morcego e os beija-flores, e os invertebrados, que são o grupo dos insetos. Dentre os grupos dos insetos, há uma gama de polinizadores, porém, neles se destacam as abelhas, que são as principais polinizadoras dentre os grupos dos insetos. As abelhas, elas têm uma grande diversidade. Elas podem ser subdivididas em grupos de abelhas solitárias ou abelhas sociais. E dentre o grupo das abelhas solitárias, destaca-se as mamangavas, como por exemplo essas aqui destacadas, que são grupos das abelhas solitárias que polinizam principalmente, né, a cultura do maracujá. Já as abelhas sociais, elas são subdivididas em abelha com ferrão e abelha sem ferrão. As abelhas sem ferrão, destaca-se a mandaçaia, que são das principais, as mais conhecidas, e a jataí, que são nossas abelhas nativas. Já a abelha com ferrão, apesar de não ser uma abelha nativa, também conhecida como abelha africanizada, é a Apis mellifera, né? São abelhas de grande importância econômica. Hoje, atualmente no Brasil, são caracterizadas como uma das principais polinizadoras. A polinização atualmente ela tem um grande fator econômico, principalmente relacionados às agriculturas, né? Esse fator pode contribuir com aproximadamente 43 bilhões de reais relacionado à nossa agricultura. E um outro fator importante relacionado à polinização é que praticamente 100% das plantas dependem diretamente da polinização, como por exemplo as frutíferas, aqui na imagem abaixo. As amêndoas, por exemplo, ela necessita 100% da polinização para que haja o fruto. A maçã, 90%, o mirtilo, 90%, o pêssego, 48%, a laranja, 27%. Mas um fator bem importante que eu trago aqui para vocês hoje é em relação à soja. Como, não sei se vocês sabem, mas a soja, elas são autopolinizáveis, né? Ela se autopoliniza sem necessidade de um fator polinizador, ou seja, um inseto, né? Mas alguns estudos vêm trazendo recentemente que quando há presença desse polinizador, há um aumento na produção da soja de aproximadamente 30%, ou seja, acaba se tornando um fator econômico, né, importante para os agricultores. Um outro exemplo que eu trago para vocês hoje, também relacionado à soja, como eu havia dito, a soja é uma espécie autógama, ou seja, ela se autopoliniza, sem necessidade de um inseto para que possa fazer essa polinização. Mas alguns estudos vêm trazendo atualmente, né, quando há essa troca através de polinização, que é a polinização cruzada, há um aumento produtivo na soja, né, de 15% a 20%, ou seja, se tornando um principal fator na produção, né, na produção ali da soja. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês é relacionado ao trabalho do Erickson, que ele avaliou diferentes componentes do rendimento da soja devido à presença ou não da abelha. E avaliou, né, o total de grãos, vagens, grão colhidos e vagens chocas.
ele observou, né, que com a presença da abelha houve um aumento dos grãos, das vagens, dos grãos colhidos, e houve diminuição aqui das vagens chocas, quando comparado quando não há a presença das abelhas. Ou seja, para a soja atualmente, as abelhas se tornam um fator muito importante economicamente. Um outro fator que gostaria de trazer, que eu trago aqui para vocês, é em relação ao benefício que essa polinização causa dentro de algumas culturas, como por exemplo da batata doce, do alho e dentre outras culturas, ao aumento de qualidade da semente. Já dentro do repolho, do alface, do brócolis e dentro dessas outras culturas aqui, ao aumento de produção de sementes. No algodão, no café e na laranja melancia, aumento na qualidade do fruto. Na canola e na mamona, há aumento da qualidade do óleo. Na mamona, a quantidade do óleo, no algodão, a quantidade de fibra. Ou seja, para o aumento na agricultura, há necessidade do fator polinização. Além desse valor econômico, né, que as abelhas nos fornecem, há o valor econômico em relação à produção bruta do material que as abelhas realizam, como por exemplo o mel, o pólen, a cera, o extrato de pólen e a geleia real, que são produtos brutos que as abelhas produzem e a gente se beneficia. Um outro fato importante que as abelhas têm como potencial é o fator ecológico, que algumas abelhas elas são indicadores de qualidade ambiental, e eu trago aqui para vocês uma imagem, né, alguns dados para a região do Nordeste, onde mostra quais as principais abelhas que são utilizadas para indicar se aquele ambiente é adequado ou não, como vocês podem observar aqui na imagem. Apesar de todos os fatores importantes que as abelhas nos beneficiam, atualmente, em vários locais e vários estudos, vem se debatendo acerca do declínio das abelhas. Mas essa diminuição de população ganhou força apenas em 2006, quando alguns agricultores nos Estados Unidos eles relataram que estava havendo uma extinção em massa das abelhas, onde variavam entre 30% e 90%. Naquele momento, ninguém se sabia quais motivos que estavam causando a extinção dessas abelhas. E essa extinção ela ficou conhecida como colapso das colônias, conhecido como CCD, né? E naquele momento ninguém sabia quais os motivos dessa extinção em massa. E atualmente chegaram à conclusão que as principais ameaças que causam a diminuição populacional das abelhas é a introdução de espécies exóticas, o aumento de temperatura devido às mudanças climáticas, a substituição de habitats naturais por áreas agrícolas ou urbanas, o declínio e extinção de espécies florestais, poluentes ambientais e principalmente o uso de agrotóxicos. Porém, esses são são os principais, né, citados, né, no mundo que causa ameaça diretamente às abelhas. Porém, no Brasil, as principais ameaças às abelhas são o ataque de varroa, problemas nutricionais e o uso desenfreado dos agrotóxicos. Durante a minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre cada uma, destacando os efeitos que cada uma dessas três principais causas que vem afetando as populações das abelhas. Né? A primeira é o ataque da varroa. Não sei, a varroa ela é um ácaro que ela pode atacar apiários, levando à morte das abelhas. Elas atacam desde a fase adulta à fase que é a fase pupa, né? Como vocês podem observar aqui nessa segunda imagem. E só ocorre o ataque da varroa no momento que a colônia está, as abelhas ela está debilitada por algum fator, seja fator alimentação, seja fator agrotóxico. Quando há o uso de agrotóxico, acaba afetando as abelhas. E nesse momento, a varroa entra em ação, atacando, causando a mortalidade das colônias. Um outro fator que é alvo de estudo atualmente são os problemas nutricionais, que é a falta de alimentação para as abelhas.
E essa falta de alimentação está ligada principalmente à perda de habitat. Né? E um outro fator é a mudança climática. E o principal fator que está ligado a esses problemas nutricionais é o uso de herbicida. Em algum momento, as pessoas, no momento de plantação, principalmente de monocultura, que aparecem aqueles matinhos, né, aquelas plantinhas, alguns agricultores acham que aqueles matinhos são indesejáveis e aplicam os herbicidas. Porém, alguns matinhos desses são principais fontes de alimentação para as abelhas. E isso acaba causando a falta de alimentação, causando criticamente ameaça às mesmas. Um outro fator, que é um dos principais fatores que está ligado diretamente ao dano causado nas abelhas, são o uso de agrotóxicos, principalmente relacionados a doses subletais, que causa danos, né? Não leva à morte, porém causa danos direto à colônia, principalmente em relação à redução do forrageamento e à interferência na reprodução. Aqui eu trago para vocês, né, uma tabela de agrotóxicos utilizados e seus efeitos nas abelhas, como é o caso da permetrina, que em doses, né, subletais, que ela causa através da sua dose, causa doses subletais que interferem na capacidade da orientação das abelhas. Também ela reduz a capacidade de detecção de odores. Tá. Já a cipermetrina, ela aumenta a taxa de substituição da rainha e afeta a capacidade de feromônios de inibir. Essas doses subletais, ela acaba afetando diretamente a colônia, deixando a colônia fraca, causando até mesmo a morte das abelhas. Aqui é outra parte aqui da lista, né, que mostra os efeitos colaterais que as doses subletais causam diretamente na colônia, como a dificuldade ao retorno, afeta o padrão da dança do 8, e aí vai. As doses subletais também elas estão ligadas diretamente à redução no forrageamento. Não sei se vocês sabem, mas as abelhas, no momento que elas encontram a comida, elas fazem essa dancinha. Ela dá a primeira volta, mostrando aonde a alimentação está, e a segunda volta, mostrando a direção do alimento. Né? Com o uso dos agrotóxicos e as doses subletais, as abelhas fazem essa primeira volta. Quando elas vão fazer a segunda volta para indicar aonde se encontrar o alimento, elas esquecem, ela não consegue concluir esse ciclo aonde mostra a direção do alimento, ou seja, acaba reduzindo a redução do forrageamento e assim causando a fome, né, dentro da colônia, trazendo danos diretos e até mesmo o fim da colônia. Um outro fator que os agrotóxicos eles causam nas abelhas são o desenvolvimento morfológico, que são comprometidos, como vocês podem observar aqui no trabalho de Dorlens e colaboradores. A figura A, por exemplo, ela mostra uma abelha sadia, né? E as figuras recentes mostram o fator, né, do uso de agrotóxicos, como as doses subletais elas podem causar danos na morfologia da espécie. Como, por exemplo, aqui na figura B, mostra uma asa mal desenvolvida. Aqui o aparelho bucal também não desenvolvido. E aqui, na figura D, o tórax também teve dificuldade, tórax e asa não desenvolvidas. Ou seja, as doses subletais causam danos diretos na estrutura morfológica das abelhas. E aqui também eu trago para vocês, né, uma tabela onde mostra os efeitos e a quantidade de tempo que esses efeitos, esses pesticidas causam dano nas abelhas, como por exemplo o acefato, que ele causa dano entre o primeiro e o quinto dia, e assim vai, né? Tem aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês, tem esse Edusfan, ele causa danos nas abelhas ali a partir de 2 horas, quando ela está exposta a esse agrotóxico. Né? Como eu havia dito para vocês, existem diversos trabalhos batendo na tecla sobre as doses biletais que
causa nas abelhas, né? Porque quando há doses letais que causa danos diretos e mortes, há uma preocupação maior, mas quando não há essa morte direta, as pessoas acham que o uso desenfreado de agrotóxico não leva a nenhum fator. Por isso, hoje, vários estudos vêm abordando acerca dessas doses subletais, a causa que essas doses vêm causando nas abelhas. Eu deixo aqui para vocês, quando vocês tiverem um tempo, vocês tiverem curiosidade de estar dando uma olhadinha, né, nesses trabalhos que são de suma importância, né, para a gente conhecer um pouco sobre essas doses e como ela se comporta, os efeitos se comportam nas abelhas, né. E com isso, eu trago aqui para vocês que tem como combater isso, né, com as boas práticas, com o uso devido dos agrotóxicos, que também não vamos extinguir todos os agrotóxicos, mas saber o momento de ser usado. E com isso é necessário se ter um manejo sustentável, adequado para que esses polinizadores não entrem em extinção ou sejam afetados diretamente, como por exemplo, cultivar flores perto da sua plantação, fazer ninhos para essa espécie nativa, paisagem heterogênea com presença de habitats naturais, tronco de árvores, para que as abelhas possam fazer seus ninhos, e entre outros. Aqui um dos principais manejos, né, é a práticas de plantio direto, né, que causa uma prática favorável para os polinizadores, que é o plantio direto, onde o solo não é revolvido, e beneficia as abelhas que constroem ninhos no solo, como vocês podem observar aqui nessas imagens. E um outro é a prática de sistema de agroflorestais, né? Você cultivar a sua cultura, mas em locais ali, entre as linhas, cultivar plantas que sirvam de alimento para as abelhas, né? Aumentando assim tanto favorecendo tanto a sua parte de agricultura quanto a parte de alimentação para as espécies. Um outro fator sustentável, né, que é uma prática para a conservação desses polinizadores, é o consórcio de cultura, que serve como fonte de alimentos, né, mais longo para as espécies, em que vai em busca de alimentos. Uma outra prática muito importante é o uso de construções, né, através de troncos para construções de abelhas, principalmente as abelhas solitárias, como é o caso das mamangavas, que elas fazem seu ninho principalmente em troncos, em buracos, né? E essa prática serve de muita importância, principalmente na cultura do maracujá, que os principais polinizadores são as mamangavas. Um outro manejo sustentável que é primordial é o não uso de inseticida e herbicida. O uso ter o uso alternativo desse controle, usar o MIP, né, para favorecer esses insetos. E se for usar o controle biológico, usar durante o tempo de floração da sua cultura e no período que as abelhas elas estão forrageando. Né? Evita a contaminação. Existem já alguns trabalhos que atualmente que eu não trouxe aqui, mas eu vou deixar meu e-mail caso alguém tenha interesse, que traz, né, mostrando que atualmente as pessoas estão deixando para aplicar a parte de controle químico à noite, que é o momento que as abelhas elas não forrageiam, né? Eu acho muito importante isso, porque você usa o controle químico, porém não afeta as polinizadoras, que são esses insetos de grande importância. E com isso, né, eu deixo aqui para vocês uma reflexão muito importante. Eu termino a minha fala com essa reflexão, onde eu deixo essas mensagens. Você conseguiria viver sem abelhas com menos 80% do que consome? Ou seja, as abelhas elas são de grande importância para a gente, né? Principalmente na sua parte de polinização. Ou seja, se não existe abelha, não existe alimentação, não tem o que a gente comer. Então eu deixo essa reflexão aqui nesse momento
para a gente termos um olhar mais carinhoso em relação às abelhas, que são as principais polinizadoras que, querendo ou não, é a que coloca alimento em nosso prato, que se não existir polinizador, não existe comida, né? Como essa segunda frase diz, sem abelha, sem alimento. E deixo aqui essa reflexão para que possamos ter um olhar mais carinhoso com elas. Aqui são minhas referências. E deixo aqui o meu e-mail, né, meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira algum dessas referências, estou aqui aberta e agradeço mais uma vez ao evento pela oportunidade. Meu muito obrigada e até mais.